Fala rapaziada, São Paulo acaba de vencer o Goiás por 2-0 no Morumbi, válido aí pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Resultado muito importante contra o Goiás para trazer tranquilidade com 2 gols de margem para o jogo de volta lá em Goiânia. Jogo difícil, jogo complicado e lá também não será um jogo fácil, mas o São Paulo tem 2 gols aí para administrar durante o jogo e desenvolver ali um jogo muito bom durante os 90 minutos no jogo de volta. Então, para o Goiás se classificar, o São Paulo precisa perder por 2 gols de diferença para o Goiás levar para os pênaltis e tentar tirar o São Paulo pelos pênaltis ou ganhar por 3 gols de diferença para se classificar de uma maneira direta. Então, é um resultado difícil, muito complicado para o Goiás, mas o São Paulo precisa manter a humildade e os pés no chão, porque não tem nada garantido. Futebol é complicado, é uma caixinha de surpresa, então a gente precisa manter a tranquilidade, manter a humildade e ir lá para Goiânia praticar um jogo sério, porque jogo de Copa do Brasil, jogo de mata-mata é muito complicado, independente do adversário. Então vamos falar sobre isso tudo, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também a sua participação nos comentários, beleza? Então vamos falar de São Paulo. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar sobre esse jogo, mas antes eu gostaria de bater uma resenha aqui com relação a São Paulo e Goiás, porque durante o período que eu acompanho o futebol, São Paulo e Goiás, independente se for em Goiânia, no Morumbi, independente do campeonato, se for brasileiro ou Copa do Brasil, é um jogo complicado. Eu já vi várias vezes o São Paulo se enganchar contra o Goiás, principalmente no Morumbi. Historicamente, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas é um jogo muito complicado, um jogo muito complicado, um jogo enganchado, e a gente pode colocar mais alguns times nesse pacote que é acostumado a atrapalhar a vida do São Paulo, como o Novo Horizontino, é um jogo que não encaixa, o próprio Juventude que jogou aí agora esses dias, o Fortaleza, o Cuiabá, o Goiás. Então, se a gente for pegar uma apanhada aqui, a gente sempre vai observar alguns times de menor expressão ou inferiores, né, que complica a vida do São Paulo. Então, o São Paulo pegou o Goiás aí na Copa do Brasil. É óbvio que é melhor pegar o Goiás do que pegar Palmeiras, Flamengo, Botafogo ou Bahia, óbvio, né? Mas muita gente ficou iludida aí achando que era um jogo fácil, era um jogo tranquilo, mas não é. Goiás atrapalha muito. Inclusive, se vocês forem observar, no jogo do Campeonato Brasileiro no ano passado, o São Paulo ganhou por 2-1. O Goiás saiu na frente, mas foi um jogo muito sofrido, muito complicado, e o Goiás ainda poderia sair com a vitória naquele jogo porque teve chance para isso, eu me lembro muito bem. Então, historicamente, São Paulo e Goiás é um jogo complicado, é um jogo difícil e não foi diferente hoje. É óbvio que o Goiás não iria bater de frente com o time do São Paulo, não iria partir para cima, iria entrar fechadinho, segurar o resultado. Se for para perder, perder por um gol de diferença. Essa era a missão do Goiás. Não precisa nem ser profissional do futebol para entender isso, né? Isso era óbvio. Então o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim, muito complicado. A sorte foi a expulsão, porque mudou o jogo, facilitou o jogo para o São Paulo, senão poderia ser um jogo mais complicado ainda. Então, a partir dali, o São Paulo, o Goiás teve que se retrair, sair menos para não deixar espaço e facilitou a vida do São Paulo. Então, na minha opinião, foi uma expulsão correta, mas o detalhe dessa expulsão é o seguinte: como é uma expulsão que deixa uma polêmica, a chance de o São Paulo ter um jogador expulso ou o juiz compensar é muito grande. E foi justamente essa questão que eu vi o Caleri fazendo com aquela falta, que a bola estava dominada em um campo, em uma jogada neutra, morta, sem fundamento nenhum. Ele simplesmente, com a bola dominada, ele dá a cotovelada. A sorte foi que quando a cotovelada pegou no rosto do jogador do Goiás, o braço estava aberto, porque se o braço estivesse um pouquinho assim, com certeza o juiz iria expulsar. Eu nem iria ficar chorando, perdendo tempo reclamando, porque ele iria seguir o critério e iria expulsar, e seria justo. Então o Caleri, na minha opinião, corria um sério risco de prejudicar o São Paulo, ser expulso e complicar o jogo de uma vez por todas, sem necessidade nenhuma. A gente que é torcedor aqui, fica aqui do lado de fora, né, na telinha, vendo o jogo, a gente vê vários e vários lances, inclusive no jogo passado, aquele pênalti bizonho, ridículo do Igor Vinícius no jogo contra o Fortaleza. É umas tomadas de decisões que a gente não entende. Assim, o jogador faz aquilo ali, treina 8 horas por dia, vive o futebol, joga 3 jogos por semana, a vida é o futebol, e parece que os caras assim dão um apagão, não amadurece, não consegue ter uma leitura de jogo. Então, o perigo daquela expulsão do jogador do Goiás era porque, se o juiz tivesse a oportunidade, certamente iria compensar a expulsão do jogador do São Paulo, e o Caleri correu sérios riscos.
Trazendo aí para o jogo, final de primeiro tempo, jogo ruim, complicado. São Paulo não criou muitas oportunidades, tá? Mas em compensação, no início do segundo tempo, o Luciano garantiu o placar de 1-0. Lembrando também que o Caleri perdeu 2 gols nesse jogo, né? Ainda bem que ele fez um de rebote, mas ele teve a chance de marcar 2 vezes. Errou. Quando acertou, estava impedido, seria um golaço. Mas o São Paulo fez 1-0 no início do segundo tempo. E pelo motivo do gol ter sido no início, o São Paulo teria que pressionar e fazer pelo menos 3-0 para liquidar de vez as chances aí do Goiás, porque estava jogando no Morumbi. Jogou mais de um tempo com um jogador a mais e, poxa, teria que aproveitar. A gente sabe que o Goiás estava fechadinho, não iria deixar passar nada, mas teria a oportunidade de fazer 3-0. E aí o São Paulo, com um belo chute do Luiz Gustavo, de fora da área, ele tem muita confiança nesse chute, ele vem ensaiando esse chute jogo a jogo. No jogo passado contra o Fortaleza, ele já acertou a trave, que seria também um golaço, mas dessa vez foi um belo chute, o goleiro foi bem, deu rebote e o Caleri deu sorte que a bola veio certinho, ele pegou de primeira e fez o gol. 2-0, resultado muito bom, muito assim, mais confortável do que nunca, né, jogando no Morumbi. Uma vantagem muito boa. Então o São Paulo dá para ir lá em Goiânia com mais tranquilidade e garantir aí essa classificação, tá bom? O destaque negativo não no sentido de que foi ruim no jogo, mas eu chamo o detalhe para a questão do amadurecimento. Por exemplo, o Ferreirinha. O Ferreirinha, ele tem um volume de jogo muito grande durante o jogo. Toda hora a bola cai no pé dele, ele tenta uma jogada. E se ele está errando, é sinal que pelo menos ele está tentando. Mas o que acontece? Ele já tem aquela jogada que está manjada, que ele corta para a direita, ou chuta ou faz o cruzamento, né? Mais de 10 tentativas, no mínimo, a zagueirada já está manjada, corta no mínimo aí 5, é um aproveitamento aí de 50%, mas a questão não é nem essa. Quando ele faz o corte para cruzar, dar o passe ou finalizar, as decisões são erradíssimas, ele erra demais, ele erra o tempo todo. Teve um lance mesmo que eu não sei se vocês foram observar, ele cortou, foi fazer um cruzamento, o cruzamento saiu ridículo, alto, com uma velocidade desproporcional. Ele erra muito, é finalização, é cruzamento, é passe, ele erra demais. Da mesma forma o Igor Vinícius é um jogador assim que tem habilidade, tem que falar a verdade, é um jogador que tem habilidade, ele tem recurso, mas parece que o cara não amadurece, velho. São 5, 6, 10 anos de futebol, jogando futebol, treinando todos os dias, jogando no São Paulo, com estrutura, com jogador, com tudo, fazendo 80, 70, 50 partidas por ano, e o cara não amadurece, o cara chega na linha de fundo, não consegue fazer um cruzamento, o cara não consegue completar uma jogada, o cara não consegue ter uma leitura de jogo. Tudo bem, o erro faz parte. Agora, quando você vê o jogador uma sequência de 5, 6, 10 anos jogando futebol, o cara não consegue amadurecer, é complicado. Então, assim, esse era o ponto da crítica, né? Mas, assim, se tá errando, é porque pelo menos está tentando. Com relação ao destaque, o destaque aí vai para Luciano e Caleri, que marcaram, são os nossos atacantes, então é muito importante os atacantes marcarem para trazer confiança para a sequência das partidas. E também o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo fez uma partida muito segura, participou aí do segundo gol, muito importante, e está com muita confiança para dar sequência nesse chute dele aí de fora da área, principalmente para esses times pequenos que passa o cadeado, passa a retranca e fecha tudo. Beleza, pessoal? Então esse era o vídeo de hoje, resenha aí do pós-jogo São Paulo e Goiás. Não esqueça de deixar o seu like, apoiar o canal e deixar também a sua participação nos comentários, tá bem? Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.